Salve, salve, correnteiros! Hoje aqui no Contra a Corrente Podcast eu recebo o assessor de investimentos, corretor de seguros e empresário Vitor Taroquela. Mas antes disso, eu vou fazer um merchanzinho aqui para minha patrocinadora Rosemary Rosa Selection. É uma loja super proativa, onde você encontra um salão de beleza masculino e feminino muito bem equipado e de alto nível, roupas muito bonitas, semi-joias que ela assina, uma parte de acessórios muito bonita e óculos masculinos e femininos também que são de enlouquecer quem gosta do acessório. Então, se você que mora aqui em Niterói se animar, é na rua Marise Barros 214, em Icaraí. Fica entre a rua Gavião Peixoto e a Lemos Cunha. E se você não mora aqui em Niterói, você entra no site www.rosemaryrosaselection.com e faz a sua festa lá, que vai ser um investimento no seu visual. E agora, sem mais delongas, Vitor, muito prazer receber você aqui hoje. E a gente vai desmistificar muita coisa sobre seguros, sobre investimentos. E eu tenho certeza que a sua expertise nesse tema vai ajudar muita gente. Inclusive vai me ajudar também, porque eu sei pouco, apesar de ser corretor de seguros também, eu me formei na Funezeg em 1996, mas há muito tempo que eu não lido com seguro. Pô, já tem mais de 15 anos que eu não lido com isso. Então, assim, eu tô totalmente defasado e vai ser aí para mim uma aula, eu vou voltar um tempo atrás aí, vai ser muito enriquecedor para mim também. Eu já vou começar aqui pedindo para você falar um pouco de você. Você é um cara novo, percebo que você é um cara inteligentíssimo e quero saber o que te levou a escolher. É dom? Você já tinha alguém dentro da sua casa que já te estimulava nessa coisa de mercado financeiro? Como é que é isso? Conta um pouquinho aí de você. Maravilha. Aí a gente tem que dar uma volta no tempo aí, lá para trás, né? Eu tenho 32 anos, eu me chamo Vitor Taroquela, né? Como você falou, assessor de investimentos, corretor de seguros, mas eu não nasci assessor de investimentos e corretor de seguros. Isso foi algo que foi galgando ao longo da minha vida, e aí a vida foi me mostrando, e aí eu cheguei na posição que eu tô hoje. Quem era o Vitor lá atrás, né? Eu tinha dois primos, o Rômulo e Vinícius Taroquela, inclusive um abraço para vocês aí, são hoje engenheiros mecânicos da Petrobras, já concursados aí já há bastante tempo, e eu sempre gostei de números, né? Eu sempre gostei de matemática, física, né? Gostava de todas as matérias, sempre estudei. Tu era um nerd, né? Assim, não é que eu era um nerd, eu fazia muita bagunça, era levado, mas eu também pegava as coisas rápido. Sempre foi muito do meu perfil pegar coisas rápido, assim, de absorver muito rápido. Uma vez falado, eu entendia e absorvia aquilo. E como eu gostava de matemática e tudo mais, na época eu via meus primos como uma certa referência. Caramba, ela passou no concurso da Petrobras, engenheiro mecânico e tudo, fizeram a FRJ. Então, assim, eu gostava de matemática, o que eu vou fazer? Fiquei naquele impasse, né? E aí, a maioria das pessoas, quando gostam da área de exatas, racional, pensa, ou eu vou para a área das engenharias, ou eu vou para a área da administração, ou eu vou para ciências contábeis, trabalhar com contabilidade, ou eu vou para a área das ciências econômicas, que é trabalhar com economia e por aí vai. E aí, na época, eu pensei, pô, vou para engenharia, né? Meus primos já estão bem encaminhados, enfim, olhava para eles com uma certa referência. Eu vou para engenharia. Qual engenharia eu vou escolher? Porque aí entra uma outra dúvida. Aí eu falei, meus primos estão fazendo engenharia mecânica, por que não engenharia mecânica? E aí eu passei para engenharia mecânica no segundo ano, inclusive tive que fazer até supletivo no Sigma, aqui no centro de Niterói, para poder conseguir entrar com uma liminar e tudo mais. Não fiz o terceiro ano, entrei na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, fiz engenharia mecânica, concluí minha graduação. E trabalhei em algumas empresas como a Receita Federal, estagiei na Receita Federal como analista tributário, estava muito na dúvida assim, se eu queria continuar na carreira de engenharia, e aí eu fui morar fora do Brasil. Fiquei quase 3 anos na Austrália, e aí eu me formei numa outra faculdade de administração, que era business lá no caso. Morei na Costa Oeste, na Austrália, que é em Perth. Isso tudo com quantos anos? Eu tinha 22 para 23 que eu fui para a Austrália. Cara, então isso é dom. Muito novo, assim, com essa certeza toda. Você já nasceu com esse dom, cara. Essa facilidade de exatas. Não, de exatas sim, de exatas sim. Mas aí eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com vendas. Sim. E aí é uma outra virada de chave. Com certeza. Né? Mas aí eu fui para a Austrália nessa dúvida, e aí fui fazer um curso de administração, business lá, na faculdade. Gostei bastante, inclusive
Ganhei uma premiação de estudante líder, passei com as melhores notas lá, tenho todos os certificados guardados, mas quando eu cheguei lá eu consegui um emprego que foi na DOF Subsea, uma empresa de óleo e gás norueguesa, baseada em Perth, e aí eu senti que a engenharia não era para mim, nesse meu trabalho lá. Falei, cara, não é muito o que eu quero, não é muito... Apesar de ter me dado muito bem na faculdade de engenharia, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. E aí, beleza, quando eu retornei pro Brasil, eu me inscrevi em vários processos seletivos. Tava naquele conflito que muita gente deve passar na vida, né? Me formei e, cara, não tô realizado no meu trabalho. Eu acho que todo mundo, de certa forma, passa por isso. Eu não sei se você passou, mas assim, muitas pessoas vivem nesse conflito e eu tava num conflito. De verdade, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tô feliz nisso. Pedir a Deus, cara, o que eu faço? Não me dá uma luz. E nisso, né, pedindo luz, mas também você não vai colher resultados se você não tiver ação. Não adianta você pedir a Deus e Deus não vai te dar. Você tem que correr atrás, você vai ficar parado olhando, né? Então, eu comecei a me inscrever em vários processos seletivos. Um dos processos seletivos que eu me inscrevi foi o trainee da KPMG, que a KPMG é uma das Big Four na área de consultoria e auditoria, junto com a Pricewaterhouse, que é a PwC, a Ernst Young, né, a EY e a Deloitte. Então a KPMG é uma das 4 maiores do mundo. E nesse processo de trainee, eu estava muito confiante que ia passar, eram quase 5 mil inscritos, tinham 6 vagas, e aí... obviamente, e aí eu volto, sempre falo para as pessoas, investe no seu inglês. Porque eu olhando para trás, hoje no meu processo seletivo de trainee, que foi um divisor de águas na minha carreira, apesar de eu não ter dado continuidade nessa área de consultoria, quer dizer, de certa forma eu trabalho com consultoria financeira, né? Mas de ter dado consultoria de negócios ali na área de auditoria, foi um divisor de águas na minha carreira no posicionamento de currículo, né? Entrar como trainee nessa grande empresa. E aí, olhando para trás, eu vejo que o inglês foi um divisor de águas no processo seletivo. E aí eu consegui entrar no processo seletivo, entrei como trainee nessa empresa e foi maravilhoso. Só que a partir dos 6 meses de trabalho como trainee, eu também tive uma outra virada de chave. Qual foi a virada de chave que eu tive? Eu não posso trabalhar para os outros. Eu senti que aquilo me aprisionava. Claro que tem pessoas que vão ouvir o que eu tô falando aqui e não vão se identificar. Sim. Porque tem pessoas que querem e gostam de ser CLT. Porque isso é muito pessoal, né? É verdade. E se todo mundo tivesse esse pensamento, a gente não teria empregado. Exatamente. Na verdade? Então, assim, cada um tem uma visão de mundo. A minha visão de mundo, quando eu estava de trainee naquela empresa, foi que ali era só uma ponte. Sim. Para eu decolar em outra área de uma outra maneira. E ali, quando deu 6 meses que eu estava como trainee nessa empresa, eu fui efetivado, virei consultor júnior. E foi essa empresa, talvez, que me incentivou a trabalhar na área comercial. Por quê? Eu trabalhei na área de consultoria de Health and Safety, na área de saúde, segurança, environmental e government. Eu não lembro qual era a nomenclatura da área, mas era esses 4 pilares. Sim. E a minha gerente sênior, Tatiana Groenbaldi, não sei se você vai ver esse podcast, Tatiana, mas também você foi uma grande influência, na época ela era gerente sênior da KPMG. Eu acho que hoje ela deve ser sócia e diretora. E a gente estava numa área de saúde e eu levei para ela 2 diretores comerciais de hospitais, para ela poder vender o peixe dela, porque não estava no meu escopo de trabalho como consultor júnior fazer venda de projeto, né? Mas com essa minha atitude, ela viu um potencial comercial em mim. E nessa época que eu estava no trainee da KPMG, obviamente os profissionais de multinacionais trainee são visados no mercado. Sim. Né? Os headhunters, né? Os profissionais de RH de outras empresas sabem que são disputadíssimos. São disputados, né? Apesar dessas empresas aí não pagarem muito bem os salários, porque elas sabem que tem nome, né? E se você não quer, tem outro que quer, a lei da oferta, né? E da procura, da demanda. O que eu tava falando, rapaz? Tava em alguma... e aí nessa linha aí que eu tava trabalhando, profissionais me assediaram de certa forma. E na época,
um Master franqueado B da Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, que é uma multinacional norte-americana, que tem a base lá em Newark, muito próximo da cidade de Nova York. Ela me vendeu a ideia de trabalhar com corretagem de seguros. E ali na hora, mexeu um pouco comigo, tipo, porque ela me vendeu assim, olha, aqui você não vai depender de ninguém. Aqui você vai literalmente depender de você mesmo. Aqui você não precisa ficar vendendo, agradando alguém para te promover. Depende exclusivamente do teu esforço, ser igual a ser. Quanto mais você canaliza sua energia para o negócio, você também é recompensado para isso, né? O compensation, que ali não é salário, né? Seria o seu faturamento, que é o compensation. Então, quando eu vi essa ideia de trabalhar com seguros, que é um produto que você não está vendendo cigarro, você não está vendendo algo ruim para a sociedade, na verdade você está fomentando o engrandecimento da sociedade, porque se você pegar, até falando um pouco sobre seguros aí, que é a temática hoje, cultura japonesa. Por que os japoneses fazem seguro e cerca de 98% da população japonesa tem seguro? Porque eles entendem o benefício do seguro dentro da evolução da sociedade. Porque para e pensa, você concorda comigo que todo mundo vai morrer um dia? Claro. Perfeito. Se todo mundo vai morrer um dia, se você tem um seguro, você vai receber você não vai receber, mas alguém vai receber, alguém vai receber esse dinheiro. Você concorda que esse dinheiro ele vai entrar na sociedade? Claro. E imagina se todo mundo tiver seguro. Todas as famílias vão receber essa indenização. A gente vai evoluir a nossa sociedade porque tem capitais segurados sendo pagos para famílias. E ele está sempre circulando. E ele está sempre circulando na economia. Isso. Então você não está vendendo cigarro, você não está vendendo droga, você não está vendendo algo vape, né? Que hoje é um caos aí na nossa sociedade, nada né? Ilícito, né? Nada ilícito. Ou então assim, legal, mas não moral. exato. Então assim, é algo bom. Então quando você une o bom e depende do seu esforço, isso me agradou. Legal. E aí foi da onde surgiu tudo isso de corretagem de seguro, assessoria de investimento, consultoria financeira. E aí foi esse boom. E aí você passou pela prova da Funenseg. Quando eu te conheci, que você falou que mexia com seguro, aí eu me lembro que eu estava conversando contigo e falei, pô, eu fiz isso há tanto tempo atrás, foi em 96. E eu me lembro que eu fiz um curso lá na Funenseg de 6 meses. E eram tipo, 6 meses direto, todo dia. E no final eram, acho que 24 provas, 5 por dia, e no último dia tinha menos 1 ou 2. E não era fácil, né? Não, e eu passei em tudo de uma vez só. Porque prodígio. Na época, o Hugo era bebê, ele tinha acabado de nascer. Então ele é filho da minha irmã, e meu cunhado, o pai dele, era meu sócio. A gente já estava com tudo pronto para fazer uma corretora de seguro, para montar uma corretora de seguro. Que legal. Porque a gente já tinha um outro sócio também, que eles sempre vendiam carro, eles venderam carro a vida inteira. E eles ganhavam dinheiro com o seguro vendendo carro. Então, eu fui estudar para a gente abrir a nossa corretora de seguros e ficou bastante tempo no mercado. Mas, para te falar a verdade, eu nunca gostei muito. Mas eu acho que é uma coisa de dom mesmo. Eu gostei de fazer, que eu gosto do estudo, eu gosto de estudar, eu gostei do desafio, achei legal. Enquanto eu tive ali, foi legal, mas eu tinha outros horizontes na minha cabeça. Mas eu achei muito interessante, porque você estava falando sobre seguros, mas falando de uma outra vertente total, de consultoria, de planejamento. Então eu achei aquilo muito interessante e falei, pô, isso vai ser um bom bate-papo. Vai ser um bom bate-papo. Por quê? Porque eu que estudei isso, que lidei com isso, né, durante um tempo, eu me sinto totalmente leigo, pelo menos no ramo de seguros de vida, porque eu fiz o curso para todos os ramos. Né? Então, assim, eu podia vender todo tipo de seguro, a corretora podia vender todo tipo de seguro, sendo que 98% era carro, era seguro de automóvel, que a gente já tinha isso forte, né, dentro dos sócios, mas rolava também o seguro de vida, seguro residencial, até seguro de aeronave a gente chegou a fazer na época. E eu me lembro que assim, era tudo muito limitado naquela época. Você vê, não tinha celular, estava saindo os celulares, era tudo com fax, era tudo uma dificuldade, sabe? Imagino. Hoje em dia, tudo, pô, você piscou o olho, tá tudo certo. Pô, você dava entrada numa proposta de carro, você tinha que ficar esperando vir a resposta
pro cara tirar o carro da... Às vezes o cara tava lá, tava tudo liberado, ele não podia sair com o carro, Imagina. porque ainda não tinha saído o documento, sabe? Pra gente poder mandar pra ele botar lá... junto. Era Flintstones, né? Gente, então, sem brincadeira, aquilo era chato, sabe? E eu não sabia que em tão pouco tempo a mudança ia ser de 300 milhões%. Sim. Porque, assim, é outro mundo. Hoje em dia é tudo muito, muito rápido, né? Você piscou, Verdade. Verdade. Então, eu achei muito legal a gente desmistificar o seguro. Perfeito. Porque, sinceramente, até hoje tem muita gente que acha seguro que é uma coisa inatingível, inalcançável, né? E não é. E também tem muita gente que faz um seguro no banco e acha que está tranquilo. E a gente vai desmistificar tudo isso. Vitor, vou te fazer uma perguntinha aqui que vai ser, só o abre alas, tá? Justamente nessa parte de desmistificar o seguro. Tá aqui, até meu amigo ChatGPT aqui, ele me Ele é deu uma bom, ele é força bom. aqui, ele é bom. Inclusive ele mandou um alô para você. Olha só, por que o seguro de vida ainda é visto como um tabu ou algo distante para tanta gente, mesmo sendo uma ferramenta tão estratégica no planejamento financeiro, que é exatamente onde você atua e assim, como mestre. Então, vamos desmistificar isso aí. O que você tem a falar sobre isso? O seguro de vida, ele é um tabu aqui no Brasil, primeiro porque os grandes players, né, as grandes seguradoras, elas não estão aqui há muito tempo. Né? Você pega as maiores seguradoras hoje que praticam a venda de comercialização de seguros aqui no Brasil, estão há menos de 30 anos. É muito novo. É muito novo. Tá de fralda ainda. É um mercado muito novo, apesar dele crescer hoje numa proporção estratosférica. Hoje você vê o mercado de seguro crescendo 30%, né? Então é algo fora do padrão. Aí você compara com os Estados Unidos e Europa, que tem uma história de seguros. Você vê a Lloyds, eu acho que é a seguradora mais antiga do mundo, se eu não me engano. Isso na época que eu aprendi. Você pega, por exemplo, a Era Prudential, inglesa. você fez agora 150 anos de empresa. Aí a daqui, a mais velha, tem 30. A Prudential, por exemplo, no Brasil, ela fez 25 anos agora de atuação. Né? Então você pega a Icatu, se eu não me engano, que é um grande player aqui, uma seguradora brasileira, tem 20 anos, que é uma excelente seguradora também. Então, assim, esse tabu é de fato porque tem poucas seguradoras, quer dizer, tem uma certa forma algumas boas seguradoras, mas elas não estão atuando aqui há muito tempo. Então isso aí acaba que, pela falta de conhecimento, as pessoas têm um tabu. Segundo, educação financeira é pouco disseminado, né, nas escolas, principalmente, nas faculdades. Nem tem. Não Você é nem pega... que seja pouco disseminado, é que não tem. Eu trabalho muito com médico, né? Uma grande carteira, uma parte da minha carteira de clientes grande é médico. E você vê que são profissionais altamente capacitados, né? De diversas especialidades e não sabem, por exemplo, que é uma inflação. Então, isso não é culpa do médico. Isso é culpa do nosso sistema educacional. Que né? nunca colocou isso como uma matéria a ser estudada, né? Que deveria, não só para o médico, mas para todas as profissões. E também pela questão, como eu até tinha te falado também, essa questão do seguro ele ter sido banalizado no início da comercialização aqui no Brasil. Muitas pessoas veem o seguro como algo ruim, porque o gerente forçava uma venda. Pô, faz um seguro aí comigo, porque tu vai me ajudar a bater a meta e aí eu consigo te dar um crédito maior. Pô, então me ajuda que eu te ajudo. E aí o cara via lá descontando 200, 300, 150 reais ali por mês ali no débito mensal para poder ajudar e de certa forma também ser ajudado. Então existe, a gente pega isso direto. Hoje, tá? Até hoje, eu Porque sei. Gerente de banco tem uma meta que não é humanamente possível e chega uma hora que ele tem que apelar. Sim. E oferecer direto, e aí fica essa prostituição. Sim, exatamente. Exatamente, você usou um termo aí bem correto. O seguro ele foi prostituído no Brasil durante a primeira, segunda década, vamos dizer assim. E aí o seguro de vida ele veio e revolucionou o mercado. E também é um tabu porque as pessoas também têm esse pensamento de que, para que eu vou fazer um seguro de vida se eu não tenho filho, no caso, às vezes as pessoas pensam assim, e se eu morrer eu vou deixar o dinheiro para
o Ricardão. Tem esse pensamento, né? Tem. Então, assim, o que é um pensamento completamente errado, a gente vai bater nessa tecla aí, vai desmistificar, mas isso é um pensamento que reina na sociedade, né? Ah, pô, se eu morrer, eu não quero deixar nada pra ninguém, né? E por aí vai, eu sou independente, ninguém depende de mim, pra que eu vou contratar um seguro? Ou existe também o pensamento, que é um outro tabu, de que seguro é caro. Sim. E que seguro é para quem tem grana. Na verdade, a pessoa que tem muita grana, o seguro ela entra como uma ferramenta de inteligência ali para poder ela não usar o dinheiro dela e ela pagar um prêmio, né, um preço barato, através do princípio do mutualismo, ela paga barato e se ela precisar, ela recebe uma indenização grande que ela não usa do patrimônio dela. Para quem tem muita grana, é uma ferramenta extremamente inteligente, mas o seguro, ele é muito mais importante para quem tem pouca grana ou está começando a vida. Porque se acontece algo com aquela pessoa no início da vida laborativa dela, o impacto é muito maior. Sim. Porque se a pessoa tem muita grana e algo acontece com ela, ela vai mexer nos milhões de reais ou nos bilhões de reais que ela tem ali e não vai fazer muita cosquinha. Na verdade, não vai fazer diferença. Mas para uma pessoa que está começando, pode ser nefasto esse efeito. Pode simplesmente acabar não só com a vida dela, mas com a vida de toda a família dela. Exatamente. Eu já ouvi uma frase no início da minha carreira de seguros que é assim, ó. Eu nunca vi uma família ficar pobre por pagar um seguro. Sim. Mas o inverso é verdadeiro. Eu já vi uma família ser destruída pela falta de um seguro. Isso aí é óbvio. Né? Mas eu já cheguei à conclusão, Vitor, o óbvio, que eu sempre achei que o óbvio é tão óbvio que não precisa nem comentar o óbvio. Mas precisa ser dito. Infelizmente o óbvio precisa ser dito e assim, ele precisa ser dito e repetido sistematicamente, cara. Sabe por que o óbvio precisa ser dito? Eu vou te fazer uma pergunta para você ver como que o óbvio precisa ser dito. Uhum. Você acha que a poupança é um bom investimento? Claro que não. Perfeito, mas a gente tem mais de R$1 trilhão na poupança. Exatamente. E as pessoas que aplicam dinheiro na poupança se sentem protegidas e acham que aquilo não rende nada, cara. Não rende nada. A poupança hoje ela rende 6,4% ao ano. Isso e nada é a mesma coisa. É nada. Se você pegar hoje 100% do CDI, que é o juro bancário, né? Que está atrelado à Selic, que é a taxa básica de juros do país. A Selic hoje, a gente está, galera aí do podcast, esse vídeo tá sendo gravado, a gente está em junho de 2025. A taxa Selic hoje é 14,75% ao ano. Então, se você pegar um investimento hoje bancário que te remunera 100% do CDI, você está gerando ao ano 14,65%. Então, se você comparar, é mais do que o dobro do rendimento da poupança sem correr risco algum. Então, a pessoa que investe hoje na poupança, ela literalmente está assim, ganhando do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil calculada pelo IBGE, que na verdade a gente sabe que não é a inflação oficial. Porque a sua inflação e a minha não é o IPCA do IBGE. Aquilo ali é um índice mascarado. Né? Aqui eu vim aqui para falar a verdade e para entregar. Eu não tô aqui de mimimi, né? Trago verdade. Trago verdade, pode ser que doa, mas assim, a inflação divulgada hoje aí do Bacen, no relatório Boletim Focus e tudo mais, a gente sabe que não é a inflação verdadeira. Porque se a inflação verdadeira mesmo ela for divulgada, as pessoas não vão conseguir manter os contratos de aluguel. As pessoas não vão conseguir manter os financiamentos imobiliários. As pessoas não vão conseguir manter toda a estrutura de financiamentos que elas têm ou de alavancagem, né? Então... Mas você falou aí uma coisa super importante. As pessoas não vão conseguir segurar essas estruturas que elas fizeram, né, durante a vida. Só que tem muita gente que não linka o seguro de vida a essas coisas. Por exemplo, eu fiz um financiamento imobiliário. De repente, eu comprei um carro. Geralmente existe um seguro prestamista aí dentro, né? Que no caso de morte, enfim, você recebe ali uma indenização, né? Mas não é nada demais. Não é nada demais. E por isso que entra a importância de você fazer realmente um seguro que esteja com relação à sua realidade financeira, sua real necessidade, de acordo com os seus objetivos e os seus sonhos. Porque o seguro ele não está ali só para proteger você, ele está ali para proteger tudo que você pretende fazer na sua vida, tudo que você está juntando, fruto de trabalho, para que você não dilapide essa construção toda, né?
vamos entrar um pouquinho mais nesse... Porque eu acho que a gente entrando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conseguir prender a atenção das pessoas que acham que elas não têm cancha, que elas não têm liberdade financeira para isso. E às vezes tem. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família, vamos dizer assim, umas 4... Eu vou te dar um exemplo hipotético, mas não precisa ser exatamente isso. É só para a gente fazer partir desse princípio. Uhum. Que tem assim, uns 2 filhos, 3 filhos, vamos botar assim, 3 filhos. Aí tem lá um seguro de banco. Aí paga tipo R$200, 250, R$290, não chega a 300 por mês. Aí você vai ver aquela apólice de seguro, é uma merda aquilo, cara, não tem nada ali. É verdade. Então, aonde seria? Mas aquela pessoa está fazendo aquilo ali porque é o melhor que ela conhece, porque foi o gerente que ofereceu, exatamente Perfeito. isso, né? Já que ela faz um débito automático mensal de R$290 por mês na sua conta corrente para uma cobertura que é pífia, o que você, com a sua expertise, acha que uma pessoa com esse valor poderia fazer alguma coisa de melhor, se ela poderia ou não, se ela deveria ficar no banco ou procurar uma consultoria para que a realidade dela, vamos dizer, de tirar R$290, R$300 por mês, o que seria que ela estaria mais calçada? Porque Perfeito. eu acho muito legal as pessoas que acham, justamente por ser tão intransponível para mim, eu nem quero saber porque eu sei que eu não pertenço a isso. E às vezes a pessoa pertence, ela só não sabe, Sim. né? Sim. É muito boa pergunta. Sempre quando alguma recomendação vem para mim, fulano tá querendo entender melhor, e aí eu me deparo com aquele potencial cliente, eu vejo que aquela família tem um seguro, por mais ruim que seja aquele seguro, a primeira coisa que eu falo para aquela família é parabéns. Uhum. Parabéns porque você tem a consciência da importância do produto. Sim. Essa é a primeira coisa. Então não adianta você... Vou botar mais uma aguinha. Obrigado. Até falando isso para corretores de seguro. Certeza. Você não tem que chegar e bater no cliente e falar, olha, teu produto é horrível. Cara, esse teu produto tem reajuste etário. Esse teu produto não tá formando reserva financeira. Esse teu seguro não é resgatável. Cara, por que você contratou isso? Você jogou teu dinheiro no lixo. Cara, primeiro você tem que ver o ponto positivo da pessoa ter contratado aquele seguro, por mais ruim que seja. Mas a maioria das pessoas não sabem que existe seguro resgatável também. Também não sabem disso. É verdade, porque... Acho que é só para morte e invalidez permanente. Só. Verdade. Então, assim, primeira coisa que eu falaria para aquela família que contratou um seguro ruim é parabéns, você entende a importância e tem a consciência do benefício desse produto dentro do seu planejamento financeiro. Agora, se você me permite... Eu preciso te explicar os pormenores, as nuances que tá sobre esse teu seguro que está nas suas condições gerais. Então é simples, a gente pega o número do processo da SUSEP, daquela apólice de seguro, analisa as condições gerais e mostra pro cliente e fala, olha, isso aqui de fato é o que você contratou, porque até papagaio fala. O que o gerente te falou pode ser lindo e maravilhoso, mas o que está nas condições gerais é o que vale. A regra do jogo está aqui. E aí a gente mostra para o cliente ali o que está ali. A grande maioria dos contratos de seguro que foram prostituídos ou são empurrados para a maioria dos clientes e a maioria nem sabe o que tem, a verdade é essa, e tem até dificuldade de pegar o espelho da apólice para poder analisar as coberturas e de fato fica até difícil porque não sabe nem a quem recorrer, porque o gerente muitas das vezes nem tem SUSEP para poder comercializar o seguro. Ele só vende, ele não sabe nada. E vende sem SUSEP, a grande maioria das vezes. Ele tem CPA 10 e CPA 20, olha lá, que são 2 certificações, para quem não sabe, para trabalhar em bancos, né? E aí, quando a gente olha para aquele seguro, a gente vê que aquele seguro ele é renovado anualmente. Sim. E os seguros que são renovados anualmente, a gente chama que são seguros que não são seguros muito bons. Por quê? Porque, primeiro, você vai ficar mais velho. A cada ano você vai ter um reajuste etário do seguro. Então, a gente costuma dizer que é o barato
que sai muito caro ao longo da vida. Então, a maioria das pessoas que tem seguros na grande soma aí de grandes bancos e por aí vai, ou seguradoras meio populares, você vai ver que essas pessoas elas não vão ter capacidade financeira para ter essa manutenção do seguro. Por quê? Porque vai ficar muito caro só pelo reajuste etário ao longo do tempo. Então, a cada ano, você vai ver que vai ter um aumento do prêmio, que é o valor que você paga do seguro, de inflação, mais uma alíquota, que é a porcentagem de variação de aumento pela idade, pelo avanço da idade. Sim. Só que o problema também não é só esse, porque tem reajuste por saúde também. No contrato das condições gerais tem lá, se tiver algum agravo de saúde, deve ser comunicado ao segurador, para poder eles avaliarem se aquele risco faz sentido eles assumirem. Sim. Então, por exemplo, o que acontece com a grande maioria da sociedade é o quê? Ah, fiquei pré-diabético. Isso acontece muito. Mas não vou falar nada na pólice. Na verdade, o cara já tinha, vamos supor que ele já tinha uma pólice contratada e aí ao longo da vida ele ficou pré-diabético. Esse termo é maravilhoso, né? Os médicos aqui vão poder abordar melhor isso. Mas se o cara toma glifage 3 vezes por dia, desculpa, ele é tudo menos pré-diabético, ele é diabético. Ele já toma medicação. É porque esse termo ele ameniza. Sim, ameniza. Assusta mesmo. Assusta menos a pessoa, né? É efeito psicológico. Exato. Então, assim, se a pessoa começa a tomar uma medicação, ela deve informar ao segurador. E aí, muitas das vezes, a pessoa nem sabe disso e nem o próprio gerente avisa a pessoa. E nem o gerente sabe. Nem o gerente sabe. E aquela pólice ela é renovada anualmente, partindo da premissa que o segurado está saudável. E aí, o que acontece muito é negativa de pagamento de seguro. E aí, o que acontece? Mancha o produto para a sociedade, porque as pessoas ainda pensam que seguro de vida não paga. Não paga porque você contratou um produto ruim. Que lá nas condições gerais tem lá bem claro qualquer agravo de risco que o segurado venha a ter e não comunica a seguradora entende que você agiu de má fé e aí ela vai cancelar o seguro ou ela não vai te pagar a indenização ou se você quiser ter o seguro ela vai ter que reajustar o valor do prêmio, que é o valor que você paga, ou te sobretaxar. E aí se sobretaxa você vai ficar incapacitado de pagar para manter aquela pólice. Então assim, cara, muitas das vezes esses seguros, foi o que você falou, muito bem falado, geralmente é morte, qualquer causa, invalidez permanente. E acabou. Sim. Seguro de vida hoje é um produto que ele tem um arcabouço de coberturas. Hoje, se a gente for falar, se a gente for comercializar uma pólice de seguro de vida, hoje a gente consegue ter 13 coberturas. Sim. Quebra de ossos, cirurgia ampliada, renda hospitalar, se você ficar internado, você recebe pelo tempo que você ficar internado, diária de afastamento, se você pega um atestado e fica em casa, você recebe pelo tempo que você ficar em casa. São os lucros cessantes, né? Que também não deixa de ser. Às vezes é um profissional autônomo, um profissional liberal. Perfeito. E ninguém quer depender da INSS, né? Exatamente. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar. As pessoas acham que elas estão garantidas com o INSS. Meu amigo, a definição do INSS é: isso nunca será suficiente. Ou isso nunca será seu. Excelente. Essa é a verdade. O INSS, quando você estiver velho, me desculpa, você não vai nem conseguir pagar o seu plano de saúde, se você quiser ter. Então, é uma falsa ilusão de garantia. Então, se você hoje não pensa em planejamento financeiro de longevidade, né, com uma certa segurança e estrutura, você está fadado a trabalhar para sempre. Que eu imagino que as pessoas trabalham hoje para ter um conforto lá na frente e trabalhar menos, né? E você vai depender do INSS, que, meu amigo, eu espero que você não precise só disso. Verdade. Vitor, me veio aqui uma dúvida na cabeça, acho porque eu terminei de fazer, que eu faço imposto de renda da minha família toda. Tem muito seguro que as pessoas também não sabem disso. Eu não sei, eu também não sei direito, mas tem alguns seguros que você pode declarar o imposto de renda e tem uns que não tem uns que você teria, assim, no caso, até um retorno e e alguns outros não. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, isso é uma dúvida que todo ano, todos os clientes... Mas nessa época aí, chegando maio, é porque já passou. É verdade. Mas entre abril e maio, isso aí pipoca. Isso é muito verdade. Então, na verdade, o que acontece? O seguro de vida... as pessoas confundem um pouco com seguro-saúde, que é o termo aí, plano de saúde, Sim. que abate do imposto de renda e tudo mais, né? Mas o seguro de vida,
ele não é declarado, tá? Em alguns casos é declarado sim. Vou dar um exemplo. Você contratou um seguro com congelamento de risco, que são seguros que não são esses de banco que a gente abordou aqui, que são muito arcaicos, bem populares aí, que são enquadrados no artigo 769 do Código Civil Brasileiro, que tem essa questão do reajuste etário, da reanálise e tudo mais. Então, vamos supor que você contratou um outro modelo de seguro, um modelo de seguro de país de primeiro mundo, com congelamento de risco, com formação de reserva, seguros resgatáveis, que foi o que você tinha mencionado antes. Sim. Em algumas circunstâncias você vai ter que declarar. Vou dar um exemplo. Você pagou por um seguro ao longo da sua vida, 10, 20, 30 anos, e aí você optou em não querer mais ter aquela apólice vitalícia de seguro e você pediu o resgate daquele seguro. Muitas das vezes você vai resgatar muito mais que o que você pagou. Sim. E no Brasil, como qualquer lugar do mundo, se você tem ganho de capital, o que acontece? O leão vem lá e Dá a mordida dele. dá aquela mordida. Então, nesse caso, é declarado. Mas a grande maioria, 95% dos casos, você não precisa declarar. Mas tem aquela pessoa que ela é extremamente conforme, ela é extremamente cética, ela precisa ter tudo organizado, e eu adoro pessoas assim, porque são as pessoas que, quando a gente aborda, a gente é a que mais aprende, né? Porque pergunta tudo e cada um tem um perfil comportamental, mas essas pessoas, elas podem declarar imposto de renda por mera organização, Sim. tá? E aí vai muito de cada um. É aquele que tem o... É porque, assim, existem vários tipos de seguro para vários tipos de pessoas. Perfeito. Né? Esse aí que quer saber tudo, que tem muito medo de arriscar, ele é mais conservador, o perfil. Verdade. Eu me acho nesse estilo. Porque como eu não conheço muito, então eu preciso, né, ter certeza do que eu estou fazendo. E de todas as informações possíveis. Exatamente. Perfeito. Para saber o que... Você é um típico potencial cliente que vai ler as condições gerais. Vou ler. Vai grifar e vai mandar de volta pra mim e me explica isso aqui. Já tive alguns casos assim. Mas sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, eu costumo conversar isso com os meus amigos, e assim, tem alguns até falam assim, cara, eu nunca pensei nisso, mas você tem razão. Porque dinheiro é energia. É verdade. Você se desgasta para ganhar dinheiro. Porque, assim, ainda que você seja concursado, tenha o seu salário certo, bom e tudo mais, você tem que ir trabalhar. Você tem um desgaste emocional, mental, físico, de tudo, para laborar. Então, você vai receber uma retribuição que é o seu salário. É uma energia. Aí entra essa energia, que é a compensação do seu trabalho. Aí você vai jogar lá fora. A energia que você recebe, você tem que saber muito bem o que você vai fazer com ela. Porque aquilo é energia. Verdade. Então você tem que guardar essa energia numa bolha. Então você tem que ver qual é a melhor bolha. Porque senão ele vai se esvair, a bolha fura e isso some. Energia, outras pessoas podem associar como tempo. Sim, claro. Tempo é dinheiro, né? Porque dinheiro mal gasto é tempo perdido. Verdade. Não é? Mas a gente vai desmistificar muita coisa ainda de coisa, assim, de gente leiga mesmo. E leigo que eu falo aqui não é gente com pouca cultura. É gente que tem, às vezes, muita cultura, mas é leiga no assunto, né? Porque realmente esse parece um tabu. São assuntos que não são falados, né? Então tem uma pergunta aqui, a gente já passou por ela um pouquinho, mas eu acho que dá para esmiuçar mais um pouquinho. Muita gente pensa que seguro de vida é só para quem tem muito dinheiro ou filhos pequenos. Em que momento da vida ele realmente faz sentido? Cara, essa pergunta, para mim, é talvez uma das melhores. Por quê? Porque, como eu falei, a gente trabalha com seguros de congelamento de risco. Tá? Então, eu vou responder essa pergunta através de novas perguntas para você, para ficar uma interação melhor. Ótimo. Tá? É melhor que os seguidores entendem melhor também. Perfeito. Imagina que você é uma seguradora. Você analisa riscos das pessoas para ver se aquele risco faz sentido você assumir, né? E ter aquele cliente como segurado. Sim. Tá? Então imagina que você é segurador e eu sou um potencial cliente. Eu sou um potencial cliente que eu tenho diabetes bem severa, ou eu tive um câncer no passado, ou eu infartei, ou eu tenho uma doença neurodegenerativa. Tá? Você, como seguradora, você gostaria de me ter como cliente?
Não pelo fato de você ser um risco alto. Perfeito, essa era a resposta que eu queria ouvir. Ou seja, para você não é interessante me ter como cliente. Sim. Então, se você me aceitar como cliente, você acha que eu vou pagar mais caro ou mais barato? Você deveria pagar mais caro porque seu risco é maior. Perfeito, Marcos, você está corretíssimo. Então, se eu sou um potencial cliente e eu não sou interessante para a seguradora vai me cobrar muito caro porque o meu risco é alto. Sim. Perfeito. Você acha que nesse momento é um bom momento para eu contratar? Olha, olhando pelo lado de você ter cuidado com as coisas e não ter susto ali na frente, eu acho que sim. Boa resposta. Eu achava que você ia falar não. Não, Essa sim, resposta né? depende. Se você tiver a capacidade financeira para pagar muito caro, vale a pena. Mas não seria o melhor momento, porque você vai pagar muito caro. Depende da condição da pessoa. Depende da condição da pessoa. Agora eu vou A te... primeira resposta é depende mesmo. Depende. Mas assim, na grande maioria das pessoas, elas não vão ter capacidade de pagamento. Sim. Então, vai ficar muito difícil ela contratar. Exatamente. Agora imagina que eu tô jovem, saudável, cheio de gás, histórico familiar perfeito. Você acha que para seguradora eu sou um potencial cliente bom ou ruim? Maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque você é risco baixo, quase zero. E você acha que eu vou pagar caro ou barato? Você vai pagar mais barato do que tem um risco alto. Perfeito. Então, pessoal que está assistindo, quanto mais novo, mais saudável, com histórico familiar melhor de saúde e quanto menos esportes de forma amadora ou profissional que envolva alto risco e quanto antes, se você, por exemplo, pensa em ser delegado, se você, por exemplo, pensa em ser paraquedista das Forças Armadas, se você pensa em ser policial militar, civil, federal, se você pensa e ainda não é, contrate antes o teu seguro. Porque a profissão, o hobby amador, o hobby profissional, a idade, a saúde e histórico familiar influenciam. Lá no prêmio, né? No prêmio do valor do que o valor paga, que a pessoa paga no valor do seguro. Sim. Então, o que eu posso dizer? Ninguém tem um controle remoto que liga aqui nessa TV e consegue ver o futuro e saber que algo vai acontecer comigo, com você. Então, se a gente não tem esse controle remoto que bota nessa televisão aqui o que vai acontecer daqui a 1, 2 para prever o futuro, todo mundo quer pagar mais barato. Sim. E todo mundo quer ter essa segurança. Então, o quanto antes você pode contratar é melhor. Você sabe que eu me lembrei que tem um exemplo que é mais popular que as pessoas vão entender. Quando você faz um seguro de carro, quando você vai preencher lá aquela parte sua, que é para você, de repente, ter um desconto, alguma coisa. Lá tem qual é a sua área, onde você, é pelo CEP. Pelo CEP, de pernoite do veículo. Porque assim, se for área de risco, tem seguradora que nem aceita. Se não é casado, porque se a pessoa solteira tem mais chance de bater, né? 25 anos. É mais caro, até 25 anos de idade. Verdade? Tem esse lance que... Eu acho que você tá relembrando os tempos de seguro. Exatamente. Se você não tem garagem na sua casa ou no seu edifício... É verdade. E dependendo do local, por exemplo, aqui no Rio, então, tem alguns locais de Zona Norte e de Baixada que tem algumas seguradoras que não fazem. É verdade. Não fazem. Ou vai exigir rastreador no veículo. E tem algumas zonas de risco mesmo, que a gente sabe que tem um monte, né? Porque o Rio tá que nem o cartel de Mendeli. É verdade. Então, tem seguradora que não aceita. Então, assim, e acho que aceitam quando a pessoa está lá preenchendo, o risco é maior. Então, o seguro vai ser mais caro. Verdade. É a mesma lógica, tá? É essa lógica. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Porque como as pessoas não têm muita intimidade com o seguro de vida, a gente vai dando esses exemplos que a gente vai lembrando e as pessoas vão, caramba... Não, e essa analogia com o carro é muito boa, porque o brasileiro, como ele não tem uma visão, generalizando aqui, tá? Como ele não tem uma visão muito de longo prazo, Isso. E você vê que as pessoas hoje pensam que o INSS é algo, né, que vai trazer um conforto para elas, né? Então, se elas não têm muito uma visão... a mega cena do futuro. É a mega cena do futuro, se elas não têm uma visão muito de longo prazo... O que acontece? O seguro de vida, por exemplo, fazendo uma analogia com o seguro do carro, e isso traz uma visão materialista para as pessoas. Porque, como elas não têm essa visão de longo prazo, de planejamento financeiro, é muito mais fácil você gastar. Sim. É muito mais fácil você comprar um bem material. E aí, como o carro ele é tangível, você pega no carro, dirige, Você usa ele, é muito mais fácil você pensar em proteger o carro. Sim. Você não pega na sua capacidade de gerar renda.
Você não toca nela. Então, o seguro de vida, ele é um papel. Ele é um contrato. Ele Na tua gaveta você não lê, você não sabe o que está escrito ali. é intangível. Então, olha que louco se você parar para fazer uma analogia. O carro, ele é um bem que se ele der PT, você compra outro. Exatamente. Você pode comprar outro. Ele é um bem que quando você compra ele da concessionária, e aí você vai ler grandes livros aí, Napoleão Hill fala isso. Se você compra um carro tirou da concessionária, você perde 20% do valor do carro. Tirou da concessionária, você perde 20% do valor do carro. Independente da marca dele. Independente da marca dele. Então vamos lá. Tirou um veículo, você comprou um carro, que você é um bem, que você pode comprar outro, ele está depreciando. Então olha que loucura. Você faz um seguro de um bem que deprecia, ou seja, ele está cada dia valendo menos. Se você precisa do seguro, você ainda tem que pagar uma franquia, que é loucura isso pra mim. Você tem que pagar a franquia de um seguro que você já paga um prêmio pra ter ele. Eu acho isso louco. Mas enfim, é como funciona o mercado. E quarto, Tela de vidros, faróis. para tudo, até para arranhão, para cobertura. Se você não der PT no carro, você vai pagar a franquia. Você só não paga a franquia Se der PT. Pro carro do terceiro. O carro do terceiro não, mas se você der PT Qualquer ou for roubado, você não paga a franquia. Fora isso, você vai pagar a franquia. Conserto. E além do carro desvalorizar, além do carro depreciar, né? Você também tem a questão que o carro ele só te gera despesa. Então, as pessoas elas invertem a lógica de um seguro. Elas protegem algo que traz despesa, que deprecia, que tem que pagar a franquia e outra, o seguro do carro não gera reserva financeira. Ela não resgata R$1 do que ela paga. O seguro de vida, olha que louco isso. Primeiro, você está protegendo a sua vida, a sua capacidade de gerar renda, que é uma só. Existe um outro Marcos do podcast contra a corrente? Não existe. Não. Você é único. Então, se você morrer, tiver uma doença grave, ficar internado, quebrar um osso, cara, você não tem outro Marcos para te substituir, né? Então, já começa que a sua vida é única, a sua renda é única. Segundo, a sua vida, ela só valoriza. Por exemplo, eu acho que você não tem filhos, né? Não, Seus pais são vivos? minha mãe. Sua mãe. Ela pode, num cenário futuro, depender de você. Acho difícil, mas tudo bem. É um exemplo. Beleza, mas é um exemplo. Ou você pode, no futuro, aumentar os seus gastos mensais. Por exemplo, você pode fazer outros financiamentos. Você pode ter um padrão de vida mais alto. Todo mundo quer ter um padrão de vida melhor. Isso mostra que você está ganhando mais. Você pode ajudar outras pessoas na sua família, um sobrinho, né? Um primo, alguém que dependa de você que está passando por uma dificuldade. Então, você também vai ter um encarecimento no teu plano de saúde, tudo vai ficando mais caro. Então, assim, a sua vida ela vai valendo mais. Então, você não deprecia, você só valoriza. Sim. E quando você precisa de usar o seguro de vida, você não tem que pagar franquia. Você recebe o capital segurado, que é o valor, o dinheiro que você recebe do sinistro que aconteceu, você não tem que pagar a franquia para poder utilizar do seguro. E grande parte dos seguros que a gente comercializa são formadores de reserva financeira, que se assemelha muito com uma, entre aspas, previdência privada. Vitor, deixa eu fazer uma vírgula rapidinho. Claro. Porque eu acho que aí entra uma dúvida da grande maioria. Quando você falou, quando você precisa resgatar alguma coisa do seguro de vida, quando que se resgata o seguro de vida sem ser para morte ou invalidez permanente? Na verdade, só para a gente alinhar aqui o termo, resgate é só se você opta em resgatar o produto. E você tem que saber na hora de fechar o negócio se esse seguro tem essa cláusula. Exatamente, claro. É porque você falou resgate de morte, resgate de invalidez. O nome não é resgate. Seguro de vida, né? Porque eu tô falando como leigo. Sim, eu só tô corrigindo para todo mundo ter essa informação. Quando você recebe por morte, ou por diagnóstico de doença grave, ou por quebra de ossos, ou porque você ficou internado, ou porque você ficou afastado, ou porque você teve uma invalidez, o termo não é resgate. Sim. É pagamento da indenização. Tá. Isso se chama recebimento para o segurês do capital segurado do seguro. Beleza. Então, se você precisa do seguro por indenizações de um sinistro ao longo da sua vida, isso não está impactando a formação de reserva financeira do seu seguro.
São coisas em paralelo. Sim. Então, quando você fecha um seguro resgatável, você tem a formação da reserva financeira. Se você precisa usar o seguro ao longo da sua vida por algum diagnóstico, alguma situação em vida que aconteceu com você, essa formação de reserva ela continua sendo formada. Você vai receber o valor da indenização do seguro como capital segurado. E a formação de reserva, ela continua. Agora, respondendo a tua pergunta com relação à questão do resgate. Ninguém faz seguro de vida resgatável para resgatar num curto, médio prazo. Sim. Porque se você resgata o seu seguro, você está dizendo para a seguradora assim, ó, olha, quero resgatar. Beleza, a seguradora entende que você não quer mais o seguro. E aí a apólice, ela acaba. Cancela, né? Cancela a apólice. Então a gente sempre diz que seguro é para você, não é para você ficar mais rico. Isso é bom, muito bom falar. É pra ter segurança. É para você ter segurança. Só que o icing of the cake, a cereja do bolo, qual que é? É que esse seguro está formando uma reserva financeira. É como se você tivesse dentro do seu seguro, muitas pessoas vão achar que eu estou falando grego aqui, é como se tivesse uma NTNB. O que é NTNB? É um título público federal, como se fosse Tesouro Direto, tá, pessoal? Uma nota do Tesouro Nacional, Série B, para quem entende da área financeira vai entender o que eu tô falando, mas é como se fosse um tesouro IPCA, que ele vai te remunerar IPCA mais 3% ao ano. É como se fosse uma capitalização embutida dentro do seguro que se assemelha a uma previdência privada, mas não pode dizer que é uma previdência privada, porque o seguro ele tem a alavancagem. Se acontece algo com você amanhã, você recebe o capital cheio do seguro. Pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões de reais, pode ser 10 milhões de reais, pode ser 100 milhões de reais. Contratado. O contratado. E aí o céu é infinito. Sim. Né? Então, a previdência ela não te dá alavancagem patrimonial. Se você faz uma previdência privada, sei lá, você paga 500 reais por mês ali, pum, 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 pum. Em 2 anos você tem um câncer. Quanto que você pega da previdência? O que você colocou, mais a rentabilidade, menos o imposto de renda. O seguro não, você salta alavancado, 2 milhões por um diagnóstico de uma doença grave. Então não dá para comparar previdência com seguro resgatável. O seguro resgatável é uma cereja do bolo, que você sabe que está sendo formada uma reserva ali, mas não é o foco você resgatar ele. Por isso que a gente diz que existe uma ordem e uma proporcionalidade de contratação que você deve alocar para cada produto dentro do seu planejamento financeiro. Não é, eu ganho 10 mil, sobra 2, vou fazer 2 mil reais de um seguro. Não é assim. Existe toda uma ciranda financeira de quanto eu devo colocar para cada área da minha vida. O seguro é um dos produtos financeiros que você deve contratar. Não é o único. Né? Cada produto tem uma importância e um objetivo a ser cumprido, né? Pô, eu acho que agora você deu uma grande aula, porque e vai desmistificar muito de quem pensa, e com todo o direito de pensar, porque é ignorância, né? E a ignorância é você não saber do que se trata o assunto, né? Sem nenhum tom pejorativo. Quem ignora não sofre. Sim. Né? Não tem o conhecimento. Ignorar é não ter o conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento, eu já lidei com isso no passado, mas não tinha esse conhecimento, até porque a gente quase não mexia com isso, né? O nosso forte era mais carro mesmo. Então, eu acho que está realmente dando uma aula aí. Pô, obrigado. Acho até que você deveria ser professor da Funenseg. O Funenseg, me contrata aí, pô. Eu acho, sinceramente. Então, ó, vou puxar aqui mais uma perguntinha, que eu acho também que vai abrir um leque grande aí, ó. Você pode explicar a diferença entre um seguro de vida tradicional e aqueles com cobertura em vida, como para doença? Eu acho que isso aqui a gente acabou até falando já. Doenças graves, invalidez, qual é o mais Eu cheguei a falar um pouco sobre isso. Posso até falar um pouco mais também. Você acha que tem mais alguma coisa a falar sobre isso? Eu em suma, até para resumir, para ficar mais assim, frisado. A grande maioria dos seguros tradicionais aí, né, que são seguros mais populares, eles têm cobertura de morte e invalidez, a grande maioria, e não tem essas coberturas adicionais aí que eu tinha mencionado, né, de quebra de ossos, de fratura de ossos, internação, cirurgia ampliada, afastamento, né, perda de autonomia por sequela de doença, invalidez por doença, né? Existem coberturas aí que dão esse conforto, né? Nesse caso. E esses seguros também não formam reserva financeira. Esses seguros também não são vitalícios,
né? Então, muitas pessoas também, e aí também entra a questão de que as pessoas acham que seguro de vida é só para quem tem muito dinheiro, porque o seguro que é contratado, esse vitalício para a vida inteira, né? Que é o Whole Life, que é conhecido muito como Whole Life, eles são muito utilizados como ferramenta de sucessão patrimonial. Por que que é usado? E aí, só para deixar claro, isso é uma parcela pequena da sociedade que usa para isso. Tá? A grande maioria da sociedade precisa do seguro pela capacidade da alavancagem que o seguro oferece de indenização para aquela pessoa numa eventual emergência, porque pega a pessoa desprevenida, ela não tem de onde tirar dinheiro, e aí o seguro está ali para poder dar essa segurança. Mas muitas pessoas que utilizam o seguro como ferramenta de sucessão. Sim. Por quê? Você contrata um altíssimo capital segurado vitalício e você paga muito menos do que esse patrimônio vitalício que você comprou. Vou dar um exemplo. Você acha que vale a pena você comprar uma casa de 1 milhão por 500 mil, financiado em 20 anos sem juros? Compra uma casa de 1 milhão, pagando a metade? Pô. É isso que acontece numa pólice de seguro de vida vitalício. Claro. Lembrando que o seguro, se você, por exemplo, morre amanhã, você deixa esse 1 milhão para sua família e ninguém precisa pagar mais nada. Lembrando que também o patrimônio do seguro, ele não entra no inventário. Então a casa, ela entra no inventário. Então se você compra uma casa e você morre amanhã, por exemplo, os seus herdeiros necessários vão ter que pagar inventário, que não é barato. Sim. A gente tá vendo aí cada vez mais aí o governo querendo aumentar a alíquota do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Casa, Morte e Doação, que hoje é uma alíquota que chega até 8%, e aí você coloca aí honorário advocatícia, emolumentos cartoriais, né, RGI, você vê o patrimônio de uma família hoje para passar de um provedor pai para os herdeiros gastando 20% da herança. Só para mudar o nome de fulano para Beltrano, né? Então, se você compra um seguro vitalício que não entra no seu inventário, você está deixando um dinheiro líquido, desburocratizado, que a família vai receber no dia seguinte. Sim. A ausência daquele provedor principal. Mas não vai fugir do imposto, porque tem que declarar no imposto de renda. Não, é isento. Quem recebe também é isento? Perfeito. Não. Se o pai de família contrata um seguro multimilionário, um exemplo aqui, 100 milhões de capital segurado, e ele morre amanhã, a família recebe os 100 milhões e não paga R$1 de imposto. Sabia. Ótimo, maravilha. Não, por isso que é usado para sucessão. Maravilha. Porque aqui entra como capital segurado, não é resgate. Ótimo. Então esse dinheiro é direito dos beneficiários. E quem contratou aquele seguro, que foi pai de família, ele escolhe quem são os beneficiários daquela apólice e coloca a proporção que ele quer para cada um. Isso aí. E não tem essa questão de, olha, mas ele não deixou para aquele herdeiro necessário. Não tem como contestar isso aí. Isso é direito dele, ele escolhe quem ele quer, isso é benefício do beneficiário. E esse dinheiro não passa por inventário. Ele não entra ali no inventário daquela pessoa, não faz parte do espólio. Sim. Então, aqueles beneficiários recebem aquele valor líquido imediato e eles podem fazer o quê? Pagar o inventário. E aí, se você for analisar, eu tenho um patrimônio muito grande. Pô, um caso mais fácil aqui, o Guliberato. O que aconteceu? Apareceu um amiguinho lá na Europa. Foi na Europa, né? Eu não me lembro de onde, mas eu me lembro das histórias. Então, apareceu um amiguinho lá da Europa que dizia ter um relacionamento com ele e tal. E aí ele também se considerava herdeiro e tal. Filho. E aí o inventário, ele não é um imbróglio que fica ali. Que até resolver isso. Exatamente. Aí, anos parado. E aí eu vejo muitas pessoas também que tem holding familiar, o que é maravilhoso. Aí a gente está até entrando em outro tema aqui. Mas a holding familiar, ela não descarta a pessoa a contratar um seguro vitalício, porque a própria holding familiar, ela também tem que pagar as transmissões das cotas. Então existe o imposto de transmissão das cotas ali, dos cotistas daquela holding. É óbvio que uma família que tem holding familiar, a necessidade do seguro dela é muito menor. Mas como é que é uma holding familiar? Você dá uma explicaçãozinha. Eu não sou especialista no tema, né? Só pra... A holding familiar é uma empresa, né, que adquire os bens daquela família.
Então, ao invés do CPF, vamos supor que o Marcos, ele tem 10 casas, tá? E aí, sei lá, casa em Niterói, casa em Búzios, casa no Espírito Santo, casa em Vitória, casa no Nordeste, né, em Pernambuco e por aí vai. Em Nova York aí. Nova York também. Tem que pensar grande, né? Entre pensar grande e pensar pequeno causa o mesmo esforço. Então vamos pensar grande. Então o que acontece? Vamos supor que você tem 10 casas no seu nome. A holding, de maneira leiga aqui para explicar, você cria uma empresa, um CNPJ, e aí essa empresa, ela é agora dona desses bens. Então os bens, eles não são mais do CPF Marcos. Esses bens são do CNPJ da empresa que o Marcos criou. Sim. E aí o Marcos é sócio dessa empresa e a empresa é dona do imóvel. Então você é cotista da empresa, que a empresa, por sua vez, é dona dos imóveis. Então você tem que integralizar para constituir essa holding, esse patrimônio dentro dessa empresa. E aí, obviamente, isso gera custos, né? Claro. E aí, para quem pensa em fazer holding familiar ou entender um estudo de holding familiar, pode entrar em contato comigo. A gente tem uma equipe só para fazer isso. Inclusive, a minha mãe é minha sócia, ela faz parte dessa equipe. Ela é especialista, advogada há anos, aí, foi professora de direito civil, é também do time Holding Brasil, trabalha com holding familiar. Inclusive, em breve, ela também vai sentar aí nessa cadeira. Pô, aí, que bacana, que bacana. O assunto é holding? Não, o assunto é mais da parte jurídica aí, acho que direito de família. Ah, legal. Que envolve também toda essa parte, né? É uma parte aí que ela é bem expert. Ela vem até junto com uma sócia. Legal. E vai ser, acho que um bate-papo muito bom. Acho não, tenho certeza. Tem certeza também. Vai ser muito legal. Cara, sinceramente, eu me lembro quando eu fazia o curso na Funeseg, eu tinha professor bom, mas se você fosse professor lá, olha, eu confesso para você assim, como a gente tem um domínio muito grande do assunto, pelo menos o assunto que eu me propus a trabalhar com, eu não sei se talvez a forma que eu tô passando o conhecimento seja uma forma tão acessível para as pessoas entenderem o assunto. Fica acessível porque eu faço as perguntas de quem não entende. Aí você vai e responde. Caso esteja um vocabulário que não esteja tão fácil. Bem legal. Beleza. Obrigado pelo feedback. Tá bem legal. Inclusive, eu acho, sinceramente, Funeseg, porra, tá perdendo aí. E você tem o dom, cara. Você tem o dom da oratória, você fala muito bem, você explica muito bem e você mostra uma paixão falando, sabe? Porque assim, não tem como você não gostar do que você faz. Porque dá pra ver que você é um apaixonado pelo que você faz. Vou te falar assim, quando eu comecei a vender seguros de vida, principalmente, né? A gente não tem noção do benefício que aquilo pode gerar. A gente só começa a entender um pouco essa noção quando a gente paga a primeira indenização. E aí eu tenho vários exemplos que eu posso dar, assim, de pessoas próximas, de pessoas não tão próximas, clientes que vieram por recomendação, de uma recomendação, mas eu tenho vídeos de clientes que me mandaram assim: cara, Vitor, obrigado, eu ia cancelar minha apólice de seguro, você me mostrou o benefício de novo, eu não cancelei. Pô, e aí eu tive um diagnóstico de um câncer na tireoide, cara, recebi uma bela indenização, consegui pagar o meu casamento, quitei minhas dívidas, e esse foi um dinheiro que conseguiu me alavancar para eu poder me reestruturar. Cara, quando você começa a ver de fato a aplicabilidade, como é que ajuda isso, de como ajudou a pessoa, salva a pessoa, né? Isso te traz, cara, convicção do que você vende. E aí eu falo para qualquer pessoa que trabalha com qualquer coisa, que venda qualquer coisa, se você não tem convicção do que o que você está vendendo é bom para aquela pessoa, meu amigo, esteja nessa posição temporário e saia o mais rápido possível. Sim. Venda algo, primeiro que você compre. E que você já seja autocliente, já seja você cliente do próprio seguro, do próprio produto que você está vendendo. Você sabe que funciona para você. E não queira empurrar algo para ninguém. Sim. Até porque, pô, a profissão que você exerce e você vai vender algo ruim para as pessoas, cara, você está sendo infeliz e não sabe. Mas essa é a arte de vender. Porque quando você não tem o dom de vender, você é só um tirador de pedido. Aí, cara, eu vou ter que entrar numa outra coisa. Voltando lá no início do podcast, quando eu tava falando como que eu entrei na área de seguros e tal, eu nunca imaginei que eu poderia vender uma água.
Pô, e eu acho que você vende até pra defunto, cara. Então, mas aí entra também uma outra mentalidade que eu tenho. As pessoas, elas têm que entender o poder da mentalidade do subconsciente delas. E aí eu vou indicar até um livro pra quem tá aqui no podcast, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E também pra quem quer melhorar a parte de finanças, que também envolve 100% mentalidade, é Os Segredos da Mente Milionária, do TED, do T. Esqueci o nome dele, cara. T. Hackard. Esqueci o nome do tempo autor. de você ver, porque eu vou pegar contigo e vou deixar na descrição desse episódio. Legal. Esses livros que você tá Legal. falando. Os Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre a mentalidade, de você criar uma mentalidade de ter um pensamento de prosperidade, porque você nunca vai conseguir ter um resultado positivo se você tem medo, se você acha que vai dar errado, se você acha que... Enfim, então... Eu acho que esse é o destrave inicial. Você tem que ter um pensamento próspero. Exato. Porque você não pode entrar numa história dessa com pensamento derrotista. Jamais. Não Então, combina. e aí, eu achei que eu nunca conseguisse vender algo. Eu nunca tinha vendido nada pra ninguém. E aí também fica a minha dica. O que a minha mentalidade é? Eu tenho certeza, isso é internalizado meu, que eu posso aprender qualquer coisa. Claro. Desde que você tenha um mentor, desde que você tenha as ferramentas necessárias para tal, e que você tenha um processo bem estruturado para você poder aprender aquilo. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão. Cara, eu não conseguia segurar nas cordas do violão. Eu não tinha... Aquele braço do violão parecia que eu tava pegando algo completamente... esquisito. Porque aquilo não era comum. Não era comum para mim. E aí eu aprendi violão. Porque eu quis aprender. Eu sabia que eu ia aprender. E aí eu... Entender aquilo ali. Exatamente. Você tem que entender para depois você dominar. Exato. E aí eu fiz aula, óbvio, tive mentores. Você tem que ter mentor. Você tem que sentar em mesas de pessoas que já fazem aquilo que você está pretendendo fazer. Pessoas que te inspirem. Exatamente. Te ensine, te inspire, te dê força. Exatamente. E que encurta o teu caminho de aprendizado. Com certeza. Pô, você evita muita pedra no caminho. Exatamente. Quando você vai, né? Quando você tem um bom mentor, uma boa fundamentação. Porque a gente questiona muito as coisas, né? Então, quando você tem uma pessoa que entende o seu questionamento e resolve ele, nossa senhora, isso te dá uma segurança. Exato. Que não tem. Então aí fica a minha dica, cara. Assim, se você acha que você não tem potencial para vender, me desculpa, você tem. Eu acho que isso é dom, mas também acho que quando a pessoa não tem dom, mas ela tem uma vontade muito forte, ela supera essa falta do dom e ela vai lá e cria... É ensinável. Exatamente. É ensinável. E ela acaba fazendo aquilo muito bem. E outra, a pessoa pode não vender um produto, mas se você não tem problema, se você é empregado, CLT, trabalha numa empresa, você também é vendedor. Se você não se vender como bom funcionário, vai vir outro e vai te superar, meu amigo. Sim. Então, assim, você tá sempre vendendo algo. Sim. Pode ser você como um bom profissional, pode ser você como um bom filho, como um bom pai, como um bom irmão, como um bom tio. Você tá se vendendo. Então, assim, todos nós somos vendedores. E para isso você precisa realmente ir atrás do que você quer. Cara, muito bom. Muito bom. Pra gente fechar, assim, não que vai fechar já, mas assim, eu vou fazer a última pergunta e daí a gente vai discorrendo. Sem problema. Porque senão também vira minissérie. Como a gente está aqui desmistificando o seguro de vida para muitas pessoas que acham que isso é intransponível, eu vou te fazer uma pergunta aqui que vai ser boa. Para quem está começando agora a organizar a vida financeira, o seguro de vida deve entrar logo no planejamento? E se ele deve, como deve encaixar isso no orçamento sem pesar? Maravilha. Porque eu acho que essa pergunta é a que todo mundo deve estar se fazendo agora. Boa. Eu vou tentar responder essa pergunta de uma maneira muito sucinta e para quem tá perdidaço aí, isso, dá o pontapé inicial. Então, você falou assim uma coisa muito boa, que tudo é energia, né? A energia não se cria, ela se transforma. Então, o meu papel de vir aqui, de aceitar seu convite, que, adorei quando você me convidou, de vir aqui, de trazer conhecimento, não é só para as pessoas assistirem e falarem assim, eu aprendi algo. Não é só isso. É muito mais do que isso. O que eu tô falando aqui, o que tá acontecendo eu estou transmitindo uma energia
para as pessoas que estão me ouvindo de que isso não é difícil, de que isso não é complexo, Não é de que impossível. não é impossível. Você nasceu para prosperar. Ninguém tem que viver uma vida de escassez, de dificuldade. Eu acho que são gatilhos mentais, são travas, coisas que estão amarradas na cabeça de cada um, que se você desamarra, você às vezes abre um caminho para prosperar em várias áreas da vida. Então, qual seria a minha sugestão para quem tá perdidaço, tá com dinheiro parado na poupança, ou está em dívida, ou tá assim, completamente perdido, não tá assim, ganhando e o que tem que pagar no mês está superando até o ganho dela. Primeiro de tudo, para quem tá em dívida e não sabe nem como pagar, tá encalacrado, não tem nem como manter o padrão de vida, tá cada vez mais se endividando. Primeiro de tudo, quem são as pessoas que estão fazendo parte do seu ciclo? Eu tô tentando atender primeiro a pessoa que tá no pior cenário. Sim. Quem são as pessoas que fazem parte do seu ciclo? Quem são as pessoas... Como é que tá a sua energia em volta? Como é que tá a sua energia em volta? Quais são as mesas que você tá sentando? Tá? Então, primeiro, faça uma reflexão de os ambientes. A ambiência, ela molda tudo. Então, primeiro de tudo, para quem tá endividado, para quem tá muito mal nas finanças, reveja as mesas que você tá sentando. Segundo, quais livros você tá lendo? Você separa algum momento para você aumentar o seu conhecimento? Eu vou recomendar um livro básico para quem tá quebrado, O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro dessa finura que vai quebrar vários gatilhos mentais sobre dinheiro na sua vida e vai fazer você sair daqui para cá. Essa é a primeira dica que eu posso dar. E uma vez que você muda a sua ambiência, muda as pessoas que estão sentando na sua mesa, lê esse livro, primeira chave, você já vai mudar todo o mindset e isso vai abrir novas portas e novas energias vão entrar na sua vida. Total. Essa é a primeira dica para quem está endividado. E aí você fez isso, vou dar agora a dica para a maioria das pessoas. Primeiro de tudo, controle os gastos mensais. Não adianta, não existe mágica. 10% ao mês é pirâmide, Bitcoin, fake Bitcoin, que vão te vender aí, ó. Bota o dinheiro aqui, vou te pagar 10%, estelionato. Isso não existe. Não existe mágica em mercado financeiro. A gente trabalha com assessoria financeira. A gente está acostumado, uma média normal é 1% ao mês, qualquer coisa fora disso, isso é pirâmide, isso é golpe, não caia em cilada, não coloque seu dinheiro, não existe mágica de rentabilidade. É óbvio que se você colocar num negócio, numa empresa, você pode ter uma margem muito maior do que isso, mas eu tô falando de mercado financeiro, não existe 2% ao mês, já desconfia. 10% ao mês, então, pirâmide, amigo. Sai fora disso. Não existe mágica. O que existe no mercado financeiro é hábito, disciplina, regularidade, e querer fazer o bolo crescer, né? Você vai colocando um fermentozinho ali e tal, e aí esse bolo vai crescendo com juros compostos. O Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, tem paciência, pô. Por que você que tá começando a vida já quer se dar bem logo de cara? Warren Buffett tem paciência com 90 e poucos anos, sei lá quantos anos ele tem. Porra, o cara tem paciência até hoje. Você agora tá começando a vida, já quer extrapolar, quer fazer mágica. Não existe mágica. Essa coisa de querer ser esperto, de querer se dar bem. Exato. Eu acho que isso é muito da alma do brasileiro. Mas sem ofensa, o brasileiro tem uma alma de querer se dar bem de qualquer jeito. Sim. Cara, nada é assim de um jeito tão fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando você recebe uma proposta de uma coisa que é praticamente, surreal, desconfia. Né? Tem tanta gente que cai em história aí. Comprar um carro aqui, você entra num site e compra um carro. Um carro que custa 100, você vai comprar por 80? Tem que tomar cuidado. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não vai chegar pra você. Né? Então, tem que ter o pé no chão, né? Um bom negócio não é aquele que você vai se dar bem em cima da burrice de alguém. Verdade. O negócio é quando é bom pros dois lados. É verdade. E quando traz segurança pra pessoa que tá negociando. Todo mundo tem que ganhar um pouco. Exatamente. Todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que ser próspero. E aí, se você controla os seus gastos, você já dá o primeiro passo para a prosperidade. Então, a sugestão que a gente dá é: pega a sua renda líquida. Sua renda líquida, tá? Eu ganho 3 mil líquido. Beleza. Eu ganho
4 mil líquido, beleza, eu Dentro da ganho. realidade de Dentro cada da um. realidade de cada um. Pega a sua renda líquida ou a sua renda familiar líquida, que seja, né? E você vai gastar no máximo até 70% da sua renda líquida. Tá? Então, uma conta rápida aqui só para fazer para o nossos seguidores aí poderem entender. Você ganha 10 mil líquido, renda familiar 10 mil líquido, ou você ganha 10 mil líquido. Você vai gastar no máximo para todos os seus gastos 7 mil. O que entra em todos os gastos? Aluguel, se você mora de aluguel, condomínio, IPTU, luz, água, gás, internet, supermercado, diarista, restaurante, cartão de crédito, gasto pessoal, maquiagem, cabeleireiro, botox para as mulheres aí. Não só pra mulher, não. Não, para homem também, né? Inclusive eu tenho que fazer o meu. O meu tá em dia. É porque a mulherada, isso fica em voga, né? Cara, mas tem... Isso aí já era. Aí já era. E eu tenho que fazer o meu também, tô ficando com rugas aí. Mas assim, pega todo o gasto mensal, gasta no máximo 70%. Pô, Vitor, tô triste, cara. Tô gastando 95%. Relaxa, meu amigo. Você já entendeu a frequência que você tem que atingir. Então vai aos poucos. O próprio livro, O Homem Mágico da Babilônia, ele fala: se você ganha 10 mil e gasta 10, você não vai do nada começar a gastar 7. Faz metas. Pô, eu preciso gastar 9.900. Você já tirou 100 e mandou pra lá. Esse dinheiro vai sobrar. Uhum. Ah, beleza, eu consegui. No mês que vem, 9.800. E por aí vai colocando a métrica que você acha que você consegue atingir. Sim, e Mas fazer uma revisão de gasto também. De repente você está pagando muito alto para um serviço que, se você trocar de empresa, você pode ter um valor menor. Né? Tem que ficar sempre estudando aquilo. Que, né, de repente você está pagando uma empresa aí de TV a cabo, com combo aí, que se você for negociar numa outra tem um preço melhor. Exato. Tudo. Aí você vai baixando seus custos. E às vezes a pessoa pode estar passando por algo temporário ali que aumentou a despesa dela. Por exemplo, ou a mãe teve uma doença, tá ajudando a mãe ali. Isso que é bom ter uma reserva. Exatamente. E aí, claro que picos existem, mas tenta focar sempre em atingir 70% no máximo para todos os gastos que você tem para manter o teu padrão de vida. Uma vez que você atingiu isso, maravilha, você vai construir a sua reserva de emergência. Eu vou falar ainda dos outros 30%, mas eu quero muito tocar nessa tecla da reserva de emergência, porque a reserva de emergência, ela é a principal coisa que você deve juntar. O primeiro dinheiro que você vai juntar para a tua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela não precisa estar na poupança. A sua reserva de emergência, ela tem que ter... para algumas pessoas, ela pode ser 3 vezes o gasto mensal dela, mas para a grande maioria das pessoas, você pode trabalhar com uma reserva de emergência de 6 a 12 vezes o seu gasto mensal total. Então, para ficar fácil a conta, para vocês entenderem, vamos supor que você gasta 5 mil reais por mês, total. Você tem que ter uma reserva de emergência entre 5 mil, 6 vezes 5, 30, perdão. 30 mil a 60 mil. Tá falando certo? Peraí, você falou 5 mil. Você falou de 2 a 3 vezes mais? Não, eu falei de 6 a 12 vezes tá. o gasto mensal total. A gente pode fazer. Então, se você gasta, se você gasta 5 mil, 6 vezes 5, 30. Perdão. Ou de 30 a 60 mil Sim. de reserva de emergência. Essa sua reserva de emergência, ela não precisa estar na poupança. Tá? Porque a poupança, ela rende muito pouco. Inclusive, muitas pessoas não sabem, a poupança, ela rende mês a mês. Ela não rende diário. Então, também tem esse ponto negativo da poupança. Porque se o aniversário da poupança é dia 5 e você resgata esse dinheiro antes do dia 5 do mês subsequente, você não tem a rentabilidade da poupança. Não vai ter, é verdade. Então, a poupança, ela não deve ser um investimento para sua reserva de emergência. Porque se você está colocando dinheiro na poupança para uma reserva de emergência, é porque você quer usar para uma emergência. E se a sua emergência aconteceu antes dos 30 dias, você nem a rentabilidade da poupança tem.
Então é melhor, de repente, um CDI, né? É melhor você colocar ou, por exemplo, num CDB de liquidez diária, Diária, ou fundos de investimento baixo risco, sim. de renda fixa com liquidez imediata, por exemplo, D+0, D+1, que você Os mais conservadores, né? Os que são baixo risco. É, Baixo risco total. E muitos investimentos têm a proteção do fundo garantidor de crédito, né? Os investimentos bancários aí, que você tem até R$250 mil por instituição. Então, se o banco quebra no pior cenário, que é muito difícil, porque as corretoras de investimento elas têm um compliance muito forte para aquele produto estar ali, então já passa por uma métrica muito forte para o produto estar ali. Dificilmente a gente vê um banco quebrar. Inclusive, teve o Master agora, né? Um banco que está em recuperação aí, enfim, tá bem quebrado. Acontece, mas você tem a proteção do FGC, então não precisa ter risco para você ter uma reserva de emergência com uma rentabilidade aí de 2,5 vezes, 3 vezes mais do que a poupança. Então, primeiro de tudo, controla seus gastos até 70% da sua renda líquida. Depois você monta sua reserva de emergência entre 6 a 12 vezes o seu gasto mensal total. Pô, Vitor, eu tô perdido. O que eu faço para investir em minha reserva de emergência? Me chama aí, eu posso te auxiliar. Eu sou assessor de investimentos. A gente abre uma conta aí na XP Investimentos, que é gratuita. A abertura de conta é gratuita, a manutenção de conta é gratuita. A gente consegue te auxiliar aí. O meu escritório é a Farol Capital Investimentos, que a sede fica em São Paulo. A gente consegue te dar o apoio também. Ou você pode, né, se não quiser ser atendido pela gente, buscar um assessor de investimentos. Pode ser em outras empresas, BTG Pactual, Clear, Rico, Orama, Genial. Existem outros players no mercado. Só de você sair da poupança, eu já estou muito feliz. Então, assim, de destravar isso em você, eu já ganhei. O meu papel aqui é elevar a frequência, mudar a tua mentalidade e fazer você crescer em algum âmbito. Se isso aqui atingir uma pessoa, eu já estou extremamente satisfeito. O meu propósito foi cumprido. Então, a ideia é você juntar sua reserva de emergência. 5 a 10% da sua renda líquida, você contrata seguros. Não é só o seguro de vida. Foi o que eu tava até falando com você aqui antes da gente começar, que, pô, eu não quero depender do SUS. Então você precisa de um plano de saúde. Sim. Ah, Vitor, pô, você tá sendo aí elitista, eu vivo com o SUS muito bem. Meu amigo, beleza, você escolheu viver com o SUS. Tá tudo bem, eu prefiro ter um plano de saúde. Então, sem mimimi aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, quer viver com o SUS? Tá tranquilo, não contrate o seu plano de saúde. Agora, quer ter um plano de saúde? Contrate um plano de saúde. E aí você pode contratar via empresarial, por adesão ou individual. Tem algumas formas de você contratar plano de saúde. A gente também auxilia com relação a isso. Mas, se você pretende ter um plano de saúde, beleza. Se você é médico, se você é advogado, se você é contador, se você trabalha com alguma profissão que você acha que você pode tomar um processo por algum erro, por alguma falha, existe seguro para isso. Existe o seguro de responsabilidade civil. Sim. Né? Por exemplo, um médico lá, obstetra, ele faz um parto e aí a mãe do nenenzinho processa você. Você pode estar certo ou errado, você vai ter custo. E existe o seguro de responsabilidade civil médico para aquela especialidade específica. Ah, eu sou arquiteto, faço muitas obras. Se eu botar o tamanho de uma pedra de mármore, que é carésima, é errado, o cliente comprou, aquela pedra volta, e eu não quero arcar com esse prejuízo, porque o cliente vai me processar. Existe seguro de responsabilidade civil médio, arquiteto, para engenheiro. As profissões... Mas, por exemplo, o cara que é concursado, para que ele vai contratar isso? Muitas das vezes ele não vai contratar o cara de repente policial. Vale a pena. Ele responde pela própria instituição. O profissional liberal, acho que é bom estar calçado. É sempre bom. E o seguro de vida. Então, se você somar o teu plano de saúde, responsabilidade civil, seguro de afastamento, seguro de vida, esse total... ele tem que dar entre 5 a 10% da sua renda líquida. Por isso que eu falo que seguro de vida, plano de saúde, isso não se contrata contratei. Não. Existe um entendimento do teu planejamento financeiro. Você não contrata, quanto que é o melhor preço para pagar? Eu quero pagar 300. Meu amigo, você tem que fazer algo compatível com a sua realidade. Quando você compra um carro de 100 mil, você paga R$1.000 no seguro? Claro que não. Quem dera. Se você comprar uma Ferrari, você vai pagar R$500 seguro? Então, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Você pode pagar R$500 seguro mensal de vida se você ganha R$100.000 por mês. Agora, se aquilo ali faz sentido pra você ou não... É porque é tudo muito particular, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí não tem estatística, cada caso é um caso. E aí a gente falou dos 5 a 10%, né? Então, se a gente soma 70% para manter o padrão de vida, 5 a 10% seguros, sobra 20%. Para onde vai os 20%? Aí é o que a gente chama de ativos geradores de renda, que é onde você vai ficar mais rico.
E aí, não é o seguro que vai te deixar rico. São os ativos. São os ativos. E aí, o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é um outro livro excelente, ele vai te desmistificar o que realmente é ativo e o que realmente é passivo. Porque você aí, que compra um carro, obviamente, se você for falar com um contador, ele vai te dizer que aquele carro é um ativo. Porque ele entra como um ativo para você, é um bem. Sim. Bens, direitos, né? Ele entra como ativo, Mas- contabilmente falando. Mas qual o dinheiro que aquele carro produz para você? Ah, Vitor, pô, eu uso o carro porque o carro faz eu vender meu produto no Rio de Janeiro inteiro. Beleza, ele realmente é um ativo. E quando Porque é mero deleite só? e se ele só é para você levar, sair com uma gatinha, quem sabe aí no final de semana? É qualquer coisa que você não ganhe dinheiro. Exatamente. Ele é um passivo. É. Ele só te gera despesa. Então, esse tipo de ativo não é o ativo gerador de renda. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, esse aí é o tomador de renda, né? O ativo gerador de renda são produtos financeiros que vão fazer você aumentar o seu patrimônio financeiro. E aí tem produtos, né, dos mais diversos que existem, tanto para renda fixa, tanto para renda variável, quanto criptomoedas também. Tome cuidado com criptomoedas, né? Não pode ser uma parte muito grande do seu patrimônio, porque é muito volátil. Inclusive, eu quero já deixar até um convite aqui pra você voltar aqui, Legal, pra gente falar sobre isso. legal. Criptoativos no geral, né? Bacana. Isso. Porque tem muita gente que já tá... Engraçado, as pessoas estão mais interessadas nisso do que no basicão que a gente falou aqui. É porque é cultural. Sim. Mas eu acho que, assim, muita gente vai assistir. E são programas de cauda longa, né? Porque é um assunto que nunca sai de moda, é um assunto que sempre está muito importante, está sempre em voga. Então, com o tempo, vai sempre aumentando as visualizações. Aí eu entendo que você... Eu também tenho... Eu costumo falar essa mesma coisa que você falou. Se ajudar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Pô, satisfeitíssimo. Mas a gente vai ajudando, porque a mesa de podcast, além dela ser um divã de psicanalista também, ela é um grande aprendizado, porque hoje eu aprendi muito aqui. Maneiro. E se eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza de quem tá assistindo também. Eu tenho certeza que você vai prosperar muito, porque o bem que você está trazendo para a sociedade é algo que vai voltar para você em uma escala infinitamente maior. Mas eu sempre falo que não é só para mim. Todos os meus convidados têm essa energia junto. Porque isso aqui não sou só eu. Não é só o Hugo, entendeu? Sim. É sempre o assunto e o convidado. Que são as estrelas aqui do negócio. Porque é uma aula de vida. É um bate-papo despressurizado, mas é um assunto que é de relevância, Sim. de interesse público. Não, Eu e já se fico você feliz parar com para isso. pensar, inteligência artificial, robô, né? Tá vendo tudo aí. Enquanto existe ser humano, carne, sangue, flesh and bone, Isso. vão nascer pessoas e morrer pessoas. Sim. Isso aqui vai ser assistido até o ano de 3600. Enquanto nascer pessoas e morrer pessoas e existir doença, esse assunto é relevante. Com certeza. Eu acho que vai ser relevante. É por isso que eu falo, cauda longa é relevante para sempre. Não tem jeito. A não ser que a gente viva só na sociedade reborn, né? Você sabe que já tem um amigo meu psicólogo que vai vir aqui falar sobre isso. Sempre em voga. É muito bom. Apesar de ser um cauda curta, mas eu acho que é um cauda curta que a cauda está crescendo. Porque a sociedade está doente. Tá. Mas isso aí já é um outro papo. Vitor, então, para a gente fechar esse bate-papo aqui, deixa aí suas redes sociais, como é que as pessoas te acham, fala um pouquinho do seu trabalho. Inclusive, você trabalha com uma equipe até de um cara que é famoso, que era artista e foi para o mundo financeiro também, que é o Jonathan Doval. Jonathan, muito meu amigo também Ele trabalha. mora por aqui, assim, eu Mora. sigo ele no Instagram. Mora em Caraí. Mas eu vi que vocês aparecem sempre juntos. Tudo, falei assim, Meu cara, amigaço. esse cara que eu sigo ele. Sim, é meu amigão. O Jonathan também parceiro, também trabalha com corretagem de seguros. A gente faz alguns negócios juntos também. Ele me manda alguns clientes para assessoria financeira. E a gente também compartilha muito, né? Aprende bastante. Então é um cara super do bem também. Tá
tá aí na vida também, É isso crescendo aí, cada vez mais. É isso aí. Ele trabalhava no ramo artístico, né? E já tá no mercado financeiro há um tempo Já também. tem bastante tempo. Deve Tem ter gente que nem sabe que ele foi do ramo artístico até. Porque ele já tá há tanto tempo no financeiro. Ele participou do Multishow lá no Eu me Magela. lembro, eu segui ele desde aquela época. Que maneiro, cara. Porque eu tenho alguns amigos que são artistas, né? Já veio a Babi aqui, já tem uns outros aí que eu tô tentando negociar, mas esse povo tem uma agenda também que é difícil. Tem. Que é Rio, São Paulo, Rio, São Você não Paulo. vê? Até eu cheguei atrasado hoje. Tentei chegar Não, cedo, mas mas... é assim, aquela coisa, quando eu faço muita questão, eu não faço mais de um por dia, eu não faço mais de um por dia, porque justamente eu sei que acontece isso. Sim. Nem sempre as coisas acontecem na hora que a gente planeja, porque é muita pretensão nossa planejar a vida, né? Sim. Cheguei A gente só faz atrasado. um pré-planejamento. Cheguei atrasado, mas eu entreguei tudo que eu tinha pra entregar. Então Eu acho é que isso você que... entregou mais do que eu imaginei. Ah, sério, que bom, sério, que bom. muito bom. Que Então, bom. deixa aí suas redes sociais. Vou deixar. Né? Como é que as pessoas te acham? Surgiu alguma dúvida, Claro. se te mandar um direct, alguma coisa assim, se você pode dar uma luz, se quiser uma aula, assim, de repente uma assessoria. Ou até... A pessoa às vezes está com dinheiro guardado, não sabe o que fazer. Ou até para quem é assessor de investimentos ou corretor de Isso. seguros também, não só potenciais clientes que queiram contratar assessoria de investimento ou qualquer tipo de seguro, mas eu digo também a profissionais da área. Sim. Que queiram uma mentoria individual, pode entrar em contato comigo, se eu puder alavancar de alguma maneira, enfim, a gente conversa e debate, né, enfim, e ver a melhor forma, pode ser online, pelo Zoom ou Meet, enfim, mas pode mandar para o meu WhatsApp profissional. O meu número do WhatsApp é o 21 99915 2384, então é um WhatsApp profissional. Minha rede social é o @ no Instagram V de Vitor Tarouquella, TAROUQUELLA. É difícil, mas nada fácil vale a pena, então vai lá, porque o difícil é o que traz bons resultados. Então, assim, é difícil mesmo pra você não ir lá, mas se for, tenho certeza que vai gostar. E eu acho que Instagram e WhatsApp tá de bom tamanho, né? Eu acho que tá legal. Tá bem completo. E de qualquer maneira, mesmo você tendo falado, eu vou anotar tudinho, vou deixar na descrição desse episódio todos os 4 livros que você comentou aqui, eu vou deixar lá, suas redes sociais, tá? E qualquer outra informação que você acha importante que deixa, Com certeza. que eu deva deixar lá, a gente vai deixar, tá bom? Perfeito. Vitor, muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, que deu uma aula. A Funezeg não sabe o que perde. Deu uma aula. Muito obrigado. E vamos já depois deixar combinado aí pra gente falar sobre criptomoedas, esse novo mercado. Essa aí. área de investimentos propriamente dita, né? Isso. Então, muito obrigado. Um prazer, foi todo meu, viu? Satisfação. Valeu.